Bom, pessoal, nós cremos em um Deus que é muitas coisas. Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é excelso, Ele é o Deus que criou todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre um Deus criador, um Deus criativo. Você já pensou nisso? Que Deus, Ele é criativo? Eu vou falar algumas coisas e também quero ler alguns textos bíblicos com vocês. A gente vai começar em Gênesis 1:1 e vai até Apocalipse 22:21. Pode ser? Amém. Brincadeira. Mas Gênesis 1:1, vamos começar por aí. Então, Gênesis 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá no princípio de tudo, não existia nada e Deus criou todas as coisas. Deus é criativo ou não? É. Se tem alguém criativo é Ele, pois Ele criou tudo. Ele é o mais criativo de todos. Nós servimos a um Deus criativo. E se a gente ler a Bíblia, realmente, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver essa criatividade de Deus. E eu acho incrível as histórias da Bíblia. Deus é criativo quando manda um corvo sustentar um profeta. Não é algo inusitado? Algo diferente, algo que parece até estranho. Não é diferente Deus fazer um milagre em que uma botija não cessa de produzir azeite. Deus não é criativo quando manda um dilúvio e manda um homem construir uma grande arca. Quando decide que o seu próprio nascimento, Jesus encarnado, será através de uma concepção virginal. É loucura para os homens. É algo que a gente não pensaria. Dessa forma, não. Parece loucura. O próprio plano de salvação de Jesus, de Deus, para nós, pecadores, Ele é criativo. Um Deus que criou todas as coisas, como a gente viu em Gênesis 1:1, Ele se faz criatura. Se diminui, sendo homem, como eu e como você. Para quê? Para nos salvar. Para pagar o preço do nosso pecado. Como um cordeiro que se dá em sacrifício por nós. E a gente pega todo o Antigo Testamento, ele vai explicar essa questão do pagamento dos pecados através de sacrifícios. E vem à terra em forma humana e se dá como sacrifício na cruz por nós. O plano de salvação de Deus para nós, ele é criativo, ele é diferente. Mas essa criatividade de Deus, ela é notória em toda a Bíblia. Chega a ser poético.
algumas partes, né? Abre comigo aí em 1 Coríntios 13. Quem nunca escutou essa passagem? 1 Coríntios 13. A partir do versículo 1. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Lá no versículo 4 continua: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, e continua. Uma passagem linda, uma poesia linda. Muitos aqui no Brasil até escutavam uma banda antiga de rock, né? Que tirou da Bíblia essa passagem. Deus é um poeta, Ele é criativo. Tem passagens que são pura poesia. É Deus falando conosco de uma forma criativa. Nós cremos que as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Eu gosto da maneira que Paulo escreve, por exemplo. Adoro ler os relatos dele, a maneira entusiasmada de falar, enfática de falar. Adoro os textos dele. Foi inspirado por Deus. Deus foi criativo através dele para registrar na Bíblia aquilo que Deus queria de nós. Deus, Ele é criativo. Isso está claro em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu queria lembrar com vocês aqui dois textos bíblicos que falam sobre a cura de cegos, de pessoas que não conseguiam enxergar. O primeiro texto está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Marcos 10, Marcos 10, a partir do versículo 46. Vou ler aqui. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se,
de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. Um cego, mendigo à beira do caminho, clama por Jesus e Jesus cura esse homem. Ele começa a enxergar. Como que Jesus fez essa cura? Como ele operou esse milagre? O que a Bíblia nos diz? Simplesmente ele falou: seja curado. E ele foi curado. Só que é sempre assim? Jesus age sempre da mesma forma com todos nós? Muitas vezes ele trabalha de maneiras diferentes com uma pessoa e com outra. Ou às vezes até de maneiras diferentes conosco mesmo, em determinados momentos da nossa vida. Não quer dizer que se Deus fez algo na sua vida de determinada forma, que sempre Ele vai fazer daquela forma. Ele pode fazer de outra forma, se Ele quiser. Também pode não fazer, porque às vezes os nossos desejos não são os desejos de Deus. Eu queria ler agora com vocês João 9. João 9, a partir do versículo 6. Vamos começar no versículo 1. Versículo 1, 9, versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Alguma semelhança com o texto anterior? Certo. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos passar agora lá para o versículo 6. Dito isso, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus é criativo. Um cego, ele simplesmente falou: seja curado. Foi curado. Outro, ele cuspiu na terra, fez lodo e aplicou nos olhos desse cego e pediu para ele ir até um tanque se banhar. Deus não age conforme aquilo que a gente acha que Ele deveria agir. Ele age da maneira dele. Se Ele quer cuspir e aplicar no olho, Ele vai fazer dessa forma. Ou se Ele quer simplesmente dizer: seja curado, vai ser curado. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não compare a sua história com a história do seu irmão. A sua história é sua com Deus. Deus age de uma forma na sua vida e age de outra forma na minha vida.
Porque Ele é Deus, e Ele é um Deus criativo. Ele sabe exatamente como alcançar o teu coração, como Ele sabe exatamente como alcançar o meu coração. E isso é maravilhoso. Esse Deus criativo, foi Ele que nos criou, e Ele nos conhece melhor do que nós mesmos podemos nos conhecer. A criatividade de Deus é algo impressionante. Tem essa passagem que eu quero ler com vocês agora, que eu acho assim, da onde que Jesus tirou isso? Aí eu pensei em várias maneiras de resolver esse problema, mas Ele escolheu resolver dessa forma. Que coisa inusitada! Mateus 17, 26. Mateus 17, 26. Vamos ler a partir do 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam impostos das suas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Estavam cobrando impostos de Jesus e dos seus discípulos. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: tão logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. Uma moeda. Que maneira criativa de pagar o imposto, que ele mesmo dizia: eu não preciso pagar esse imposto, mas para não escandalizar eu vou pagar. Mas vai lá, lança o anzol no mar, pega um peixe, e dentro desse peixe, da boca do peixe, vai ter uma moeda que tinha o seu valor para pagar o imposto. Que Deus criativo! Se você parar para pensar, não é assim na nossa vida? Tantas vezes a gente perde noites e noites de sono tentando resolver isso ou aquilo. Passa 1000 coisas na nossa cabeça. Não, vou resolver dessa forma. Não, mas se acontecer isso. E às vezes Jesus vai mandar um peixe com uma moeda na boca. E a gente vai ficar de boca aberta. Né? Que maravilhoso o nosso Deus. Que criativo o nosso Deus. Deus é criativo. Isso é fato. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. E para mim também. Deus é criativo. Mas eu tenho entrado na presença de Deus com os meus planos todos fechadinhos, só esperando uma assinatura
ao final de Jesus? Eu tenho permitido que Jesus seja criativo na minha vida? Ou eu tenho entregado os meus planos a Ele e esperado que Ele assine embaixo? Meu amado, minha amada, Deus é mais criativo que você. Os planos dele são mais elevados que os nossos planos. Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Os planos de Deus são mais elevados que os nossos, e a criatividade de Deus, ela é muito maior que a nossa criatividade. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deixe Deus ser criativo na sua vida. Ele tem algo que você nunca pensou. Ele tem algo novo para você. Algo que você até hoje nunca imaginou. É como a moeda na boca do peixe. Se você crer, e também se você se deixar conduzir por esse Deus criativo, Ele vai fazer o novo na sua vida. Amém. Muitas vezes esperamos que Deus faça conforme aquilo que a gente já viveu, conforme as nossas experiências. A gente não imagina que Deus possa fazer algo diferente na nossa vida, mas Ele pode, e muitas vezes Ele quer fazer algo que você nunca pensou, mas para isso Ele precisa de um coração disposto, um coração que não entre com tudo fechadinho diante dele e diz: Deus, você sabe que eu preciso disso, você sabe que é assim, assina aqui, diz que é assim, diz que é assim como eu quero. Deus quer carta branca. Deus quer que você ore sim, que você coloque os seus pedidos diante dele, mas Ele quer que você coloque a sua vida diante dele, que você dê liberdade a Ele de mudar aquilo que Ele precisa mudar em você. E Deus precisa nos modificar no nosso proceder, porque muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar que precisamos viver de uma outra forma, mas precisamos. Se somos cristãos, nós temos que viver como Cristo. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Jesus, e Ele é criativo para fazer algo novo em nós e através de nós. Jeremias 29:11. Quem nunca ouviu esse versículo?
Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus, Ele tem pensamentos sobre nós. Você já pensou nisso? Que o Deus Criador de todas as coisas, Ele pensa em você, criatura, criada por Ele e pela graça feita filho ou filha dele. O Deus que tem todo o poder, Ele pensa em você e Ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz. Deus, Ele é criativo e Ele quer que você deixe que Ele seja criativo na sua vida. Mas Ele também nos dá uma liberdade criativa. Como assim? Ele quer que a gente também seja criativo. Que a gente use aquilo que Ele nos deu. Quem nos deu a inteligência? O Criador de todas as coisas. E Ele quer que a gente utilize aquilo que Ele nos deu. Que a gente seja criativo. Então Ele nos dá uma liberdade criativa. Mas essa liberdade criativa, ela tem que estar em conformidade com a palavra de Deus, com os preceitos de Deus, com aquilo que é de Deus. Use a sua liberdade criativa, aquilo que Deus te deu, para ser bênção para esse mundo. Porque essa liberdade criativa também pode te destruir. Se você for muito inteligente, mas se afastar dos caminhos de Deus e usar a sua criatividade para coisas que levam para longe de Deus, você mesmo está indo para o abismo. Deus, Ele é criativo e quer que nós sejamos criativos. Quando eu era jovem, adolescente, pré-adolescente, eu era bastante preguiçoso. Eu não gostava de estudar. Mas minha mãe era professora e insistia que eu estudasse. Uma das coisas que a minha mãe adorava fazer, também a minha prima que me ajudava a estudar, era fazer redação. Eu tinha que escrever. E eu odiava. Eu queria estar brincando, eu queria fazer outras coisas. Mas elas queriam que eu usasse a minha criatividade, que eu aprendesse a língua portuguesa. E muitas vezes a proposta era a tal da redação com tema livre. Eu odiava mais ainda. E daí eu ia ter que pensar em alguma coisa para poder escrever. Então, mas foi algo que foi me forjando. E de repente eu comecei a gostar disso. De pensar em algo, qualquer coisa, e escrever. Acho que foi aí que eu comecei a escrever. E Deus é assim conosco. Ele nos dá carta branca. Vai lá, escreve. Mas por favor, escreve conforme aquilo que eu estou te ensinando. Então, eu queria ler só duas passagenzinhas que está nesse livro aqui, que é a minha história, e tem também algumas poesias, algumas outras coisas,
e que fala sobre o tema livre. Fala assim: Deus criou todas as coisas, nós inclusive. Penso que Deus, ao escrever nossas histórias, se deparou com um papel, uma caneta e um tema livre. Nos fez diferentes, com histórias bem criativas. Pensou em nós de forma individual, mas também num contexto coletivo, para que a minha história estivesse conectada com a sua história. Nossa liberdade criativa é algo dado por Deus. Nos ensina sobre fé. Quando projetamos algo que não existe, mas se estiver consoante com os planos de Deus, se concretizará. Nossa vida é um tema livre nas mãos do nosso Criador. E você é agente na construção da sua própria história. Mas Deus está lá, escrevendo junto com você. E Deus tem uma história fantástica para nós. Jeremias 29:11. Ele tem planos de paz. O nosso Deus tem planos de paz para nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. Muitas vezes não vivemos o melhor de Deus, porque não deixamos Deus ser criativo em nossas vidas. Nós limitamos aquilo que Deus quer operar em nós e através de nós. Seja criativo. Deixe Deus ser criativo na sua vida. Deus, Ele nos concede uma carta branca. O que é uma carta branca? Você escreve. Você redige. Eu quero ler um outro texto que está nesse outro livro aqui, que são devocionais, Férias com Deus, que vai falar sobre isso, sobre esse tema. Carta branca. O rei Assuero concede uma carta em branco para Mordecai e a rainha Esther. Porém, existe um contexto e um motivo para isso acontecer. A carta em branco é concedida pelo rei após a sua apreciação em conformidade com a sua vontade. Então, o rei, ele concede uma carta a Mordecai, mas primeiro ele leu e concordou. Ok, vai lá e faz. Jesus, Ele é o rei. É Ele que nos concede carta branca em seu nome. Porém, para que essa carta seja concedida, também existe um contexto e um motivo. O contexto até pode mudar conforme as circunstâncias, mas o propósito, o motivo, não. O propósito é o propósito do próprio Deus. A gente tem que escrever essa carta em branco conforme os propósitos de Deus para nós. Se pedirmos alguma coisa conforme a vontade de Deus, temos uma carta branca concedida por Ele. Se pedirmos com sabedoria,
alcançaremos grandes dádivas para nós e para as pessoas que amamos. Não só para nós, mas para aqueles que amamos. Você vai ver que, se você deixar Deus transformar a sua vida, outras vidas serão transformadas, principalmente daquelas que nos rodeiam, daquelas que amamos. Como o Dai falou agora no início, precisamos ser discípulos. Apresentar Jesus é ser como Jesus, no meio de quem não é. Se você se deixar mudar por Deus, outras pessoas vão também usufruir dessa bênção. É uma bênção que vai transbordar de você para aqueles que você ama. E essa é uma palavra profética sobre você. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus transborde no seu coração, de forma que os seus amados sejam alcançados pela graça que Deus te concede, para a glória de Deus. Deus, Ele é poderoso, e Ele é criativo, e Ele quer fazer algo diferente. E eu sei que tem alguns aqui, nessa noite, que clamam pelos seus amados, que pensam que não há jeito, mas existe uma moeda na boca de um peixe. Não é do seu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. É Ele que vai fazer. Ele tem a maneira certa de alcançar cada coração. Eu sou exemplo disso. Eu estou aqui nesse púlpito. Em determinado momento da minha vida ninguém diria isso, mas eu estou aqui. Eu sou a moeda na boca do peixe. O seu amado, a sua amada pode ser a moeda na boca do peixe. Deus quer fazer, Ele vai fazer, mas vai fazer da maneira dele. Continue clamando, continue buscando. Deus vai fazer. Amém. Essa noite eu queria compartilhar com vocês uma música que eu fiz a respeito disso, de Deus ser criativo. Infelizmente não vou conseguir, a gente está com um probleminha aqui técnico, né? Mas depois eu vou passar lá no grupo para vocês, tá? Mas eu vou ler o poema que gerou essa música e também gerou essa palavra, porque Deus vem trabalhando isso comigo há anos. Não é uma palavra que eu elaborei essa semana para compartilhar com vocês. Isso aqui é fruto de uma vida com Deus, desde o dia 25 de dezembro de 2000. Deus vem falando comigo. E Ele fala que Ele quer ser criativo na minha vida, que Ele é um Deus criativo. E esse poema também está na biografia de um redimido, um dos últimos textos que eu escrevi nesse livro, que diz assim, começa com a pergunta, que é a pergunta que eu intitulei essa mensagem. Jesus tem sido criativo na sua vida? Penso num Jesus das Escrituras com um largo sorriso, um cara bem-humorado e sempre pronto para fazer algo inusitado. Certamente era aventura andar ao seu lado, curar doentes,
suprir carentes, fazer um paralítico andar, ressuscitar um morto, cada dia algo novo. Num dia, curar um cego com a palavra. No outro, até podia ser novamente a cura de um cego. Mas agora, além da palavra, saliva e barro. Deus, Jesus, é criativo. Ele tem sido criativo na sua vida? Pedro pagou o imposto com uma moeda tirada da boca de um peixe. Isso é criatividade. Algo surpreendente. Algo não pensado por nós. Mas, para isso acontecer, Pedro obedeceu às instruções do Mestre. Obedeça e desfrute da criatividade de Jesus em sua vida. Amém. Você quer que Jesus seja criativo na sua vida? Amém. Obedeça às Escrituras. Obedeça a voz do teu Mestre, do teu Senhor, quando Ele te fala no íntimo, no seu tempo de oração. Obedeça. E você vai ver a criatividade de Deus sobre a sua vida. Deus anseia por ser criativo em nós e através de nós. Eu queria convidar a amada igreja a termos um tempo de oração. Penso no Jesus das Escrituras, com um largo sorriso e ternura, sempre bem-humorado, pronto a agir, cada dia uma surpresa a nos conduzir. Jesus é o Criador, criativo Senhor, que nos desenhou com perfeição e amor, curar doentes, suprir carentes, fazer o impossível acontecer. Jesus é o Criador, criativo Senhor, que nos desenhou. Ele fez o paralítico andar e viu o morto ressuscitar, com sua palavra a vida a dar, cada dia algo novo a nos mostrar. Jesus é o Criador, criativo Senhor, que nos desenhou com perfeição e amor, curar doentes, suprir carentes, fazer o impossível acontecer. Jesus é o Criador, criativo Senhor, que nos desenhou. Um dia cego curar com a palavra, no outro saliva e barro na estrada, cada milagre um toque especial, seu poder é sobrenatural. Pedro pagou impostos ao teu mandar, com uma moeda que o peixe veio entregar. Que Deus criativo, cheio de esplendor, tudo revela o teu grande amor. Jesus é o Criador, criativo Senhor, que nos desenhou com perfeição e amor, curar doentes, suprir carentes, fazer o impossível acontecer. Jesus é o Criador, criativo Senhor, que nos desenhou. Com perfeição e amor.